física, ele sempre vai vencer. Então, isso já é uma covardia. É Então, verdade. essa questão de estar com a faca para limpar o peixe, só demonstra, só comprova isso mesmo, né? Eles são covardes. O agressor é um covarde. Ó, o senhor perguntou se o CRAM tem telefone. Quando ela disca 100, ou 180, ou 190, que são os telefones que ela pode discar de qualquer lugar, ela vai receber a informação, essas informações também. Ela não precisa necessariamente ir na delegacia da mulher para ter essa informação. Mas em Campinas, nós temos o CEAMO, que é o Centro de Referência e Apoio à Mulher, que fica ali na Glicério, se eu não me engano. Centro de Referências, que fica na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Cidadania, na Prefeitura Municipal. O atendimento é de segunda a sexta, tem o telefone, é Glicério 1269, sexto andar, no centro de Campinas. Maravilha. Maravilha. Se nós tivéssemos condições de colocar, de escrever, né? Mas o Nino ali, ele coloca no comentário, coloca aí, Nino, o número do telefone. CEAMO. O telefone é 0800 777 1050. 0800 777 1050. Isso. No centro de Campinas. Isso. CEAMO, Centro de Referência e Apoio à Mulher. Que é importante saber, né? Doutora Cida, tem também aquele sinal, né? Ele já tá o Brasil inteiro, as mulheres do Brasil inteiro sabem desse sinal. Que a pessoa então. chega na farmácia e tem um sinalzinho da mão ali, né? Que é a mão aberta. A mão aberta, né? A mão aberta, às vezes com uma manchinha vermelha de caneta, de batom, alguma coisa. Isso está sendo bem divulgado, isso ou não? É bem divulgado, é bem divulgado. Tem campanhas, inclusive. Também tem a questão tem o papel, se você passar por uma mulher e ela amassar um papel qualquer e jogar no chão, pode ser. Essa eu não sabia. Pode ser alguma maneira que ela possa sinalizar. Se eu visse o papel, eu ia falar para ela catar o papel e jogar no lixo. Não é? Mas tem. Criança faz muito isso. E qual seria, por exemplo, eu sou tô no balcão trabalhando, chega uma mulher e ela dá esse sinal para mim, o que eu devo fazer? Discar o 190. Porque normalmente o senhor vai estar com o celular na mão, então o senhor chama o 190, se afasta um pouquinho dela, chama o 190, explica o que está acontecendo, dá o endereço e a polícia vai lá. Legal. Entendeu? O senhor pode falar, olha, é um caso de violência doméstica, é uma mulher que me pediu socorro e ela está em tal lugar assim, e eu estou aqui no mesmo local. Eu vou esperar a polícia, se o senhor quiser esperar. Não tem necessidade de esperar, mas normalmente a gente espera, né? Até para proteção da pessoa. Doutora Cida, pode ser também um problema psicológico do marido? Às vezes ele é uma pessoa muito nervosa, às vezes a criação do cara, o cara foi criado igual um animal e abandonado pelos pais. Um exemplo do Lázaro, por exemplo. Interessante que o Lázaro, aparentemente, ele era um bom marido e um bom pai, né? Mas teve uma criação de um animal, né? E talvez o marido, ele não estaria também precisando de um tratamento, e se ele estiver precisando de um tratamento, existe um centro de apoio que dá esse tratamento para o homem? Então, todas as prefeituras deveriam ter. Todas elas, porque já está comprovado que a violência, a gente não vai curar a violência prendendo o homem. A maioria deles, inclusive, diz assim, um dia eu vou sair daqui. E a hora que eu sair, eu acabo o que eu comecei. Porque aí ele fica irritado, ele fica mais nervoso. Então, é uma violência tratada, cuidada por outra violência. Então, é necessário que haja, e toda vez que eu falo da Lei Maria da Penha, eu falo isso, é necessário que haja um cuidado especial para o homem. Existe, em alguns lugares, um centro
de atendimento psicológico, que ele inclusive é o próprio juiz que determina que esse agressor faça uma quantidade de horas nesse lugar, nesse centro de acolhimento ali, de cuidado, de tratamento, para ouvir palestras, como se fosse o AA, entendeu? É um local especializado que o próprio juiz indica. Então, muitas vezes, uma das penalidades, né, se a gente pode chamar isso de pena, é ele assistir palestras referente a isso. Isso é legal. Tem bastante gente que melhora. Porque muitas vezes está no inconsciente da pessoa. E ela não conseguiu falar ainda, não conseguiu trazer isso à tona, e nem ela entende o que está acontecendo. Ela sabe que ela não sei o que acontece comigo, mas de repente eu estouro. Você já ouviu isso? Então, isso precisa de um tratamento. Então, o próprio juiz determina e indica esses locais onde se reúnem os homens para fazer esse... Eu acho que o mais difícil aí é o homem querer, né, aceitar, né, esse tratamento. Então, ele precisa estar bem disposto, porque a pessoa só pode receber um tratamento quando ela entende que está doente, né? Às vezes eu já fui em lares, às vezes em áudio, de zap as pessoas mandam para mim, e eu percebo que na casa da pessoa é um inferno, aquela barulheira, e a mulher gritando, e grita, e grita, e grita, e grita, e às vezes isso também é um distúrbio também, né? Então, porque essa questão do desconforto da criação, esse problema de abandono familiar, quando criança, é para menino e menina. E a menina também pode crescer dessa maneira, sem princípios, né? E vai se tornar uma moça sem princípios, uma mulher sem princípios. E quando ela não tem princípios, por exemplo, quando ela vai... Hoje, o casamento, na realidade, a cerimônia casamento tá indo embora. Então, hoje tem muita união estável. União estável, eu olho para você na rua, achei você bonitinho, levo você para casa. E normalmente é a mulher que leva o homem para casa. Então, ela não aprendeu nada, ela não fez um curso para se casar, ela não foi orientada como se comportar no casamento, ele também não. Se encontraram e resolveram morar junto. Ele cheio de problemas, ela lotada de loucuras, e o que vai acontecer ali? O que acontece muito também, aconteceu até com pessoas próximas a mim, parente, da pessoa ser tão maltratada, isso no caso de uma menina adolescente, que ela pega o primeiro caboclo que ela encontra na frente, sair de casa, para se livrar de um problema, e aí arruma outro. Arruma outro, porque ela vai procurar um camarada, como diz o pastor, semelhante ao pai dela. É o exemplo que ela tem. Então ela vai, aquilo que ela viu na casa dela, é o que ela vai ver lá fora. Porque ela não tem outra referência. Por isso que é muito importante pai e mãe terem um comportamento decente para dar uma referência para essa filha. Porque se o senhor é um pai carinhoso, um marido carinhoso, se o senhor tem um lar harmônico, a sua filha, a probabilidade dela procurar uma pessoa oposta ao senhor é muito, muito pequena. Ela vai ter como espelho o pai. Existem casos também que eu conheci que a mulher casa, apanha do marido, acha normal, porque cresceu num ambiente vendo a mãe apanhar do pai, né? Cresceu num ambiente violento. É isso que eu falo. Qual é a referência dela? É a violência. Então ela acha, não, minha mãe apanhou, às vezes a avó apanhou, a mãe apanhou, ela também é normal apanhar. Né? E aí é que
ela precisaria ter, antes dela se casar, ela teria que descobrir que não é assim. E isso, essa questão da violência, muito antes de discutir sobre sexualidade na escola, eu acredito que essa questão de violência deveria ser tratada. É verdade. Porque a gente conhece a criança quando ela vive num ambiente violento. Porque as reações dela também são violentas. Ela demonstra que ela não é uma criança que vive num ambiente normal, num ambiente harmônico, tranquilo. Eu fiz um curso de capelania com Jamiel Lopes, ele é o cara é mestre mesmo no ensinamento, o cara show mesmo para poder ensinar. E ele falou uma coisa interessante, que quem é capelão, ele pode ir numa escola Sim. e montar ali uma capelania numa sala, onde ele pode estar trabalhando com pessoas ali, ouvindo o que se passa, para ele poder estar dando um suporte, um apoio. Ele só não pode falar de religião. Só não pode falar de religião, mas dar um apoio principalmente para as crianças. Sim. E eu não conheço nenhuma escola Sim, não tem. que faz esse trabalho. Não tem. Toda escola teria que ter uma psicóloga. As particulares têm, mas a escola pública não tem. E toda escola, quem faz esse papel é a pedagoga, ou é a diretora, é uma assistente ali, mas não é uma assistente técnica, entendeu? É alguém improvisado que cuida. Deveria ter a sala da diretora e a sala da psicóloga. Passou pela diretora, fez a triagem, tem que encaminhar essa criança para a psicóloga. Porque seria, eu acredito que nós iríamos, talvez não sanar essa questão da violência, mas iria mudar esse panorama. A violência no sentido geral. Geral. Porque de repente ali pode ter um fiotinho de bandido, né, que a vida dele pode ser mudada e transformada. Sim. E a sociedade ganha com isso, né? Exatamente. Então, voltando na violência, quer dizer, acrescentando, a violência, ela tem um ciclo, ela acontece dentro de um ciclo. Normalmente, é o que nós falamos a respeito do namoro, depois deveria ter um noivado, depois o casamento, para que a pessoa conhecesse esse ser que vai morar com ela, né? Porque a violência, ela começa assim, a primeira fase é uma tensão, né? Então, a pessoa está, às vezes, faz uma humilhação, critica alguma coisa, né? No corpo, ou na forma de falar, ou no cabelo, ou critica, humilha, né? Então, ali tem uma tensão. Mas, normalmente, a pessoa, às vezes, nem entende que isso seja uma violência. É o início da violência. A violência não começa com tapa no rosto. A violência começa no falar, na maneira de tratar, né? Então, essa pessoa, o que ela faz? Ou ela provoca, ou ela ofende, ou ela humilha. Você detectou isso, você já tem que ficar muito atenta, porque vem a segunda fase, que é a explosão. A explosão é o descontrole. Esse descontrole já é a violência física. Lá na primeira fase, que é a provocação, a ofensa, a humilhação, é a psicológica. É a violência psicológica, né? E essa provocação, muitas vezes, ela passa, antes de chegar na explosão, ela já passou por uma violência sexual, por uma violência patrimonial, pela violência psicológica. E a pessoa, ela ainda começo, ela ainda não conseguiu detectar que ela já está sendo violentada. Aí vem a segunda fase, que é a explosão. A explosão é a agressão física. Nessa agressão física, ele normalmente machuca, mas machuca às vezes um soco, igual você ouviu a moça lá, a mulher lá de 60 anos,
às vezes puxa o cabelo, às vezes dá um tapa, às vezes soca na parede, bate uma porta, fecha uma porta, às vezes a pessoa está no guarda-roupa pegando alguma coisa, bate a porta do guarda-roupa, tocar a mulher lá na parede. Então, isso já é violência física. Mas, muitas vezes, por não ter para onde ir, por não ter independência financeira, ela chora. Por ter um certo conforto. Por ter um certo... Essa dependência, né? Então, ela chora, mas ela fica. E ele, quando ele vê que ela não reagiu, ele relaxa. Então, ele relaxa e aí ele vai, ele pede perdão, ele faz um carinho, ele compra um presente, ele leva para passear. E ela pensa assim, foi só aquela vez, não vai acontecer mais. Mas daí a pouco, volta para a primeira fase. Quando ele vai, esse arrependimento, ele pede perdão, aí vem a lua de mel, outra vez, aí leva, aí ele faz todo o carinho de volta, e ela fala, ele não é violento. Foi um acaso, não foi um acaso. Ele já mostrou que ele vai chegar às vias de fato. Se ela não gritar na primeira fase, se ela não tomar uma atitude na fase da tensão, quando ele começa a maltratá-la psicologicamente, ele vai continuar e ela não vai conseguir depois controlar isso. A violência psicológica, ela é xingar, humilhar, ameaçar, intimidar, amedrontar. Não tem muito isso? A pessoa, ontem mesmo uma cliente me ligou, uma pessoa que provavelmente se tornará cliente, e ela me ligou e ela disse exatamente isso. Ele não me deixa falar com ninguém. E ela estava na casa da prima, e a prima falou comigo, doutora, ele me ameaçou. Ele mandou um recado para mim que é para eu me afastar dela, para não ficar influenciando ela. O que significa? Ele quer que ela esteja sozinha, porque aí ele tem o total controle dela. Então, aí ele pode subjugá-la da maneira que ele quer. Então, essa questão de intimidar, amedrontar, criticar continuamente, desvalorizar, desconsiderar. Você não sabe fazer nada. Você é um zero à esquerda. Não deixar que ela tenha opinião própria. Tudo que ela vai falar, ele discute em cima e cala a boca. Cala a boca. Aqui quem manda sou eu, aqui quem fala sou ela, não pode falar nada. Às vezes nem com os filhos ela pode falar. Ela fica subjugada a esse relacionamento. Debochar publicamente, diminuir a autoestima, tirar a liberdade de ação, crença e decisão. Não, você não vai na igreja, não precisa ser cristã, evangélica, católica. Ou se ela tem outro tipo de religião, não deixar com que ela frequente, com que ela tenha uma crença. Isso também é uma violência psicológica. Então, são muitos detalhes. Ele tenta fazer a mulher ficar confusa ou achar que ela está ficando louca. E isso é muito comum. Ele discute com ela e ele joga para ela toda a culpa de tudo que acontece. Até o momento que ela fica... Não, mas será que é culpa minha mesmo? E isso acontecia, inclusive, esse tipo de violência, acontecia nas delegacias de polícia. Quando não tinha delegacia da mulher, a mulher ia fazer um boletim de ocorrência contra o homem e o policial que estava ali para atender essa mulher perguntava para a mulher, o que você fez para ele fazer isso aí? O que você fez para ele te bater? O que você fez? Quer dizer, sempre a culpa, e a mulher às vezes saía sem fazer o boletim de ocorrência, pensando assim, não, mas a culpa é minha, não vai adiantar eu fazer nada.
Que coisa, hein? Então, isso é uma violência. Isso é uma violência. Tentar mudar o polo ativo e passivo. Tentar trazer o ativo para o passivo. Sabe? Mudar os polos. Isso é uma violência psicológica. Atormentar a mulher, não deixá-la dormir ou fazê-la se sentir culpada. Tem homem que não deixa, a mulher fala, eu não consigo dormir. Mas muitas vezes, ele, a noite inteira, ele fala para ela, eu vou te matar, hein? Eu vou fazer isso com você, eu vou fazer aquilo. E não deixa ela dormir. E durante o dia, ele dorme e ela vai ter que cuidar da casa, vai ter que cuidar das crianças, então ela não dorme. E isso acaba levando a mulher, literalmente, à loucura. E o homem também pode se considerar que ele tem algum problema aí, um distúrbio também? Só pode ser, né, pastor? Porque acho que isso de pôr sacanagem também... Eu acho que uma pessoa normal, consciente, uma pessoa que tem, sabe? Porque na verdade eu acho que os dois sofrem aí, Os né? dois sofrem, mas ele sofre, só que o que incomoda ele joga em cima dela. Ele tem um transtorno, mas o que ele faz? Ele desabafa, ele descarrega esse transtorno em cima dela. Entendeu? Mas tem mais. Controlar tudo que ela faz, que hora que sai, que hora que volta. Não deixar ela estudar, nem trabalhar, nem sair de casa. Eu não posso ver, eu não posso falar com a minha mãe. Ele não deixa eu ir na casa dos meus parentes. E também não deixa ninguém da minha família vir aqui. Isso é uma violência psicológica. Usar os filhos para fazer chantagem. Isolar a mulher dos amigos e parentes. Procurar mensagem no celular. Isso é bilateral, né? É verdade. Pegar o celular e ficar ali procurando o que a mulher fez, né? Que possa dar razão para que ele a agrida. Né? E às vezes, a mulher não fez nada, não aconteceu nada. Uma mensagem que veio errado, que foi errado, que apagou, pronto. Quer dizer, é uma mensagem apagada. Gera violência. Por que apagou? Porque o que aconteceu? Por que você apagou isso? Aí, depois de tudo aquilo, vem a violência física, que é bater, espancar, empurrar, atirar objetos, sacudir, que foram os exemplos que eu dei aqui, morder, puxar o cabelo, estrangular, chutar, torcer o braço, isso é muito comum. O cara cata a mulher o braço. Queimar com cigarro, com alguma coisa, com fogo. Cortar, furar, mutilar, torturar, usar faca, ou às vezes qualquer instrumento de trabalho que tem ali, ele enfia nela. Entendeu? Isso já é a violência física. Quer dizer, nesse ponto, ela já passou pela violência psicológica. E para essa violência psicológica virar violência física, não é do dia para a noite. Certamente veio essa violência psicológica, aí veio aquelas fases, voltaram as fases dele pedir desculpa, levar no cinema, fazer uma lua de mel, e daqui a pouco ele volta a agredi-la novamente, e aí normalmente já vai para violência física. E tem a violência sexual também. Tudo isso é violência doméstica. O que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, ele me agrediu. Como que ele te agrediu? Ah, não, eu estava dormindo e ele queria fazer sexo e eu não queria, eu estava cansada e ele me forçou e aí, como eu não queria, ele me bateu. Mas ele fez sexo forçado com você? Fez, ele já te agrediu antes de te bater. Entendeu? Porque a violência sexual também é uma violência. A agressão sexual, forçar relações sexuais quando a mulher não quer ou estiver dormindo ou doente. Porque a relação, ela tem que ser consentida. A relação é a dois. Não é um querer, o outro não, mas eu quero, acabou. Não. A relação é a dois. Eu quero e você quer? Não, eu não quero. Então, maravilha.
Não pode acontecer. Forçar a prática de atos sexuais que causam desconforto ou nojo. Sexo anal, sexo oral, não quer, a mulher não quer, ela não é obrigada a fazer. O homem tem que respeitar. Ah, mas eu gosto. Se você gosta, é problema seu. Ela não gosta. Mas tem uma outra possibilidade de vocês sentarem, conversarem. Porque o casamento não é para um só se satisfazer. O sexo, principalmente no casamento, ou qualquer fora do casamento, para quem faz fora, não é só satisfação unilateral, não é um. Sexo se faz a dois. Então, os dois têm que estar satisfeitos, os dois têm que aceitarem, contribuir para que aquele ato se concretize. Obrigar a mulher a fazer sexo com outra pessoa, que existe também. O homem, e eu já ouvi isso de uma família cristã. Meu Deus. Como ele tem uma impotência, então ele sugeriu para a mulher que levasse uma outra pessoa para que ele pudesse se realizar. Então, mas não acontece. Acontece. Impedir a mulher de prevenir gravidez. Tem casos assim, muito próximos da gente, que tem 6 filhos. Mas como? Ainda a gente brinca e fala, não tem televisão na sua casa? O homem proíbe a mulher de prevenir a gravidez. Então, se ela for uma mulher muito fértil, ela vai engravidar todo ano. Ela só não vai engravidar no período que ela estiver grávida. Do mais, ela vai engravidar. Então, o casal tem 5, 6, 7 filhos. Normalmente, quanto menor a condição financeira, mais filhos. Porque o homem, muitas vezes, não deixa que ela evite, né, que ela previna. Ou ainda, forçá-la a abortar quando ela engravidar. Né? Nós temos um caso muito, muito evidente de um casal. Ela engravidou e ele não queria, porque tinha uma questão de uma divisão de bens e ele não queria herdeiros. E ele contratou um médico, levou essa mulher no médico. Isso é um caso verídico que passou na televisão. Ele a levou ao médico e o médico, no toque, no exame, o médico provocou o aborto. Ele contratou o médico para provocar um aborto na mulher. E ela sentiu quando foi para casa, começou a sangrar, começou a sentir cólica, e aí depois que ela começou a raciocinar, porque aí ela quis voltar nesse médico e já não achou mais esse médico. E aí ela foi para um outro lugar e ela foi cuidada, mas aí contando a história que eles concluíram que ela tinha sido levada para provocar um aborto. Veja. Que situação, né? Olha, a gente pensa que as coisas não acontecem. Acontecem. Tem a violência patrimonial, que muitas vezes a mulher ela ganha mais que o marido, ou ela tem um trabalho, mesmo que não ganhe mais que o marido, mas ela tem a renda dela e ele tira essa renda dela. Muitas vezes ele tira ela do trabalho, isso também é uma violência. E outras vezes ele começa a tirar o produto do trabalho dela. Então ele pega o dinheiro dela, o dinheiro ele que tem que controlar, tem que ficar tudo na mão dele, ele que controla, tudo ela tem que pedir para ele. Causar danos de propósito em objetos que ela gosta. Então muitas vezes eles catam o celular e jogam na parede, ou quebra alguma coisa, que é um bem, algum móvel, alguma coisa que ela goste. A primeira coisa que eles fazem é isso, é agredir. Às vezes acontece primeiro a patrimonial, primeiro a psicológica, depois a patrimonial, depois a física. Né? Ela não tem uma sequência. Depende muito
do estilo do casal. Destruir objetos, reter objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e outros bens e direitos. Por exemplo, às vezes é ela que foi para a casa dele, mas ela ajudou a reformar a casa. Ela era um ranchinho e ela trabalhando, construiu, foi lá. O senhor conhece casos assim, muitos, né? Aumentou, fez uma casa decente e aí de repente ele quer colocá-la para fora. Isso é uma violência patrimonial. Então, nesse caso, ela tem direito de reaver o que ela investiu. Por isso que eu aconselho, tudo que você fizer de reforma, numa casa onde você vive, onde você coabita com o seu marido, com o seu companheiro, guarde os comprovantes daquilo que você comprou. Porque se você tiver que sair dessa casa, ou se você não tiver direito a esse bem material, você vai ter direito, pelo menos, em receber o que você gastou. É muito importante isso. Porque quando a gente vive junto, imagina, você vai ficar guardando notinha, não é? Mas precisa. E tem pessoas que constroem na casa do sogro, da sogra, aí se lasca também. Exatamente. Então, tudo que ele guardou, tudo que ele fez, ou tudo que ela fez, tem que guardar. Faz uma pastinha e guarda. Compra no próprio nome, sabe? Vai lá no material de construção, pede uma notinha no nome. Eu quero uma nota no meu nome. Porque aí ela tem esse comprovante de que ela gastou. Foi ela que gastou. E tem a violência moral, que é diferente da violência psicológica. A violência moral é fazer comentários ofensivos na frente de estranho. Tem muito isso, né? Ah, você é burra. Ah, você é uma anta. Né? Às vezes, perto de um amigo, né? Um amigo em comum do casal. O homem acha tão natural, a pessoa é tão íntima da casa, que ele se dá o direito de xingar a mulher na frente da visita, né? Humilhar publicamente, expor a vítima, a vida íntima do casal, inclusive nas redes sociais. E tem uma outra questão em relação às redes sociais. Quando você é vítima, por exemplo, a pessoa usa o celular ou usa uma rede social para cometer um crime, para te humilhar, para te desmoralizar, para te expor. Esse você pode levar, você pode printar, você pode levar para a Delegacia da Mulher, entra na Lei Maria da Penha. Entendeu? É diferente, por exemplo, dos crimes cibernéticos, por exemplo, ele pega filmes, ele pega nudes que você mandou, e aí é uma outra situação. Ele invade a sua rede social para mexer com alguma coisa, para te desmoralizar, fazer chantagem. Né? Então aí já vai para crime cibernético. Inventar história, falar mal, diminuir, entendeu? Que é bem, bem paralelo à violência psicológica, mas é a moral. Vai mexer com a moral dela, né? Vai trazer para ela um desconforto moral, vai fazer com que as pessoas pensem que ela é uma coisa que na realidade ela não é. Entendi. A senhora não acredita, mas já é 22 horas e 20 minutos. Vou aproveitar esse momento, estar aqui falando do Maná do Bem. Né? A senhora conhece o Maná do Bem? Já ouviu falar? Não sei se vai dar para o pessoal ver ali. Deixa eu ver, pastor. É do apóstolo. Ele é de sábado, né? Eles saem para fornecer, para alimentar as pessoas, né? Isso. Ah, eu conheço esse trabalho, muito bom. Eu quero estar aqui mandando um abraço para minha cunhada Arlete Lago. Que Deus abençoe a sua vida, Arlete. Pessoal, esse Maná do Bem, ele é do apóstolo Pietro Júnior.
um grande amigo e parceiro nosso, ele é da TV aberta, Opinião Play. Ele é um homem sério, ele já esteve aqui com a gente numa entrevista muito bacana. Se você procurar aí no canal Missões Evódia no Sertão ou no canal o Missionário Rod Marques, você vai estar encontrando a entrevista com ele, que foi muito boa. Ele já passou por várias redes de TV, né, as maiores que nós temos aqui no Brasil, como apresentador. Ele chegou no fundo do poço, perdeu tudo que tinha por causa do jogo. Inclusive, ele chegou a perder um avião que ele tinha por causa do jogo. Eu assisti. Né? E aí, muito bom, muito bom. Aí ele teve um encontro com Cristo e recomeçou do zero. E hoje, pelo menos, ele pode não ter recuperado todos os bens materiais, mas a alegria e a felicidade, né, a gente vê nitidamente, a autoestima, né? Ele recuperou, e isso é o mais importante. E sabe o que recupera mais ainda? É esse trabalho que ele faz. Porque além de trazer para ele um alívio de estar ajudando as pessoas, também recupera essas pessoas, traz para essas pessoas um carinho, um acolhimento, um aconchego, né? Exatamente. E para quem quiser ajudar o Maná do Bem, aqui tem um Pix. Instituto Incabe, esse é o e-mail dele, tá? institutoincabe@hotmail.com. Esse é o Pix. E se você quiser mais informações, você pode ligar no 0800 226 1000. 0800 226 1000. Cada sábado, todo sábado, ele distribui na média de 300 marmitex e algumas cesta básica. Ele falou, doutora Cília, que tem pessoas que pegam a marmitex, a marmita ali a quentinha, volta lá no fim da fila e vem comendo na esperança de quando chegar ter mais para ele poder pegar. Ou para comer porque não se satisfez, ou para guardar porque não sabe quando vai ser a próxima refeições. Isso chama insegurança. E é tão facinho contribuir, né? Não sei se tem gente ajudando o apóstolo, mas pelo menos pedir, a gente pede, né? O Pix ele é tão legal que você pode mandar para ele R$10, é uma marmita. Você pode estar dotando uma pessoa, contribuindo com R$10, R$20, R$30, né? E Deus ele vem abençoar você grandemente. Eu tenho certeza que quando você abre a mão para ajudar o seu próximo, é bíblico. Deus ele recompensa a sua vida. Tem uma palavra, se eu não me engano, em Marcos, que diz que aquele que sabe fazer o bem. Em Tiago. Que sabe fazer o bem, não faz, comete um pecado. Isso, se eu não me engano, é Tiago 4. Então, a gente sabe o que é fazer o bem, né? Todos nós sabemos que quando nós sentamos na nossa mesa para comer, nós temos certeza disso, que lá fora tem várias pessoas que não têm o que comer. Exatamente. Então, se você sabe o que deve fazer e não faz, você está pecando. Eu recebi vou ser bem rápido, porque senão o tempo não dá. Eu recebi de um amigo meu, aquelas mensagens que ele recebe no Zap, e era uma oração. E a oração dizia assim: Senhor, eu lhe peço que o Senhor proteja os moradores de rua, que o Senhor aquece eles com teu amor, e não sei o que, não sei o que. Na hora eu mandei pro camarada, falei, o Senhor ele mandou nós fazer isso. Exatamente. Deus ele vai fazer isso para as pessoas através da nossa vida. Sim. Né? Existe um testemunho que uma vez eu fui pregar numa igreja, e era um culto de missão, e aquela oração de abertura, uma irmã ela orava assim: Senhor, visita os hospitais, Senhor, visita os presídios, Senhor. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: presta atenção nessa oração. E eu comecei a prestar atenção. E o Espírito Santo falou no meu coração: aquilo que eu mandei ela fazer, ela está mandando eu fazer. Eu visito os hospitais através da vida das pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. Tive fome e não me deste de comer. Exatamente. E eu quero aqui estar falando também do nosso pastor e amigo, parceiro, pastor Anderson. Atenção você, pastor, pastora, dirigente do Círculo de Oração.
líder de jovem, líder do departamento infantil, você que está precisando fazer uniformes para seu departamento de congresso ou festividade, verdadeiramente os seus problemas acabaram, pois com as camisetas para evangelizar, você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confecções de batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Camisetas, vestidos, saias e muito mais. Enviamos para qualquer lugar do Brasil através do Zap 19 991 91 7676. Falar com o pastor Anderson. É um grande amigo nosso, um grande parceiro, e ele está todos os dias na Rádio Pop de Hortolândia, a rádio mais ouvida da nossa cidade. E aproveitando, um abraço também para o nosso amigo Zé, que é o grande fundador e idealizador da Rádio Pop de Hortolândia. Doutora Cida, a senhora marca bem aí onde a senhora parou, para a gente continuar na próxima sexta-feira, porque lembrando, isso é uma série, e essa é a primeira série da doutora Cida aqui no nosso programa. Hoje foi uma verdadeira aula, eu aprendi muito, através das palavras dela, tem coisas que eu preciso mudar no meu comportamento também, como esposo, como pai, como homem, né? Eu sempre estou aprendendo com a doutora Cida. E para você, homem, que você tiver a oportunidade de assistir esse programa, se você se enquadrar dentro de alguma coisa ali que ela citou sobre violência doméstica, procura mudar. Eu costumo dizer que Deus ele não muda ninguém. Deus ele cria oportunidade para que nós possamos mudar. E essa é uma oportunidade para você parar, para você refletir, para você se auto-examinar, para ver se você é um bom marido, se você é um bom pai, se você está dentro daquilo que deve ser. Se não tiver, procura tratamento, procura ajuda e procura Deus para a sua vida, que Deus vai te dar força, graça, sabedoria. E eu quero agradecer a presença da doutora Cida aqui, sempre bonita como sempre, sempre muito simpática, que Deus abençoe a sua vida. Amém. E eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais. Nós temos 3 minutinhos para estar encerrando o nosso programa. Ok. Eu queria dizer para todas as mulheres, pastor, não deixe de denunciar. Denuncie. A sua proteção começa a partir do momento que você denuncia. Diz que 100, diz que 180, diz que 190... Você sempre, esses telefones são 24 horas, então não tem motivo para você não denunciar. Mas é muito importante também que você tenha uma rede de apoio particular, alguma amiga, um parente, alguém que possa te socorrer, alguém que possa fazer essa denúncia por você. Porque muitas vezes você não consegue sair de casa. Existem casos, existem situações que a mulher está trancada dentro de casa. Mas você tem uma amiga que você manda uma mensagem, você liga e desliga o telefone sem falar com ela e ela já sabe que ela precisa te socorrer e ela vai denunciar. Não deixe de ter a sua rede particular de apoio e não deixe de denunciar. E rapidinho, pastor, eu queria dizer, aqui tem uma declaração da doutora Silvia Pimentel, ela é professora de Filosofia do Direito da PUC, integrante do comitê da CEDAW, que é a Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação e Violência contra a Mulher das Nações Unidas, que diz assim: é necessário que as mulheres tenham noção dos seus direitos e é preciso, em primeiro lugar, informá-las que elas têm direito. Em segundo lugar, quais são os direitos e como elas podem agir. E em terceiro lugar, onde exigi-los. É preciso ainda promover a educação em direitos não só para as mulheres, mas para toda a população. Porque normalmente, certamente a violência tem pelo menos 2 pessoas, né? O autor e o réu. Precisamos mostrar que nós, mulheres, não queremos acesso à justiça porque somos vítimas, mas porque somos sujeitos de direito. Amém? Então, nós não somos vítimas, nós somos sujeitos de direito, nós temos direito.
em não sermos agredidas. Maravilha. Isso. Eu quero mandar aqui um abraço para a Vilma. Eu acho que a Vilma não está assistindo nosso programa, hein, Vilma? Você só entra no último minutinho. Ela falou, rapaz do senhor, pastora Cida, o horário já estourou e até a próxima quarta-feira, se assim Deus